Fala, fofuchas e fofuchos! Estamos de volta aí, galera. Estamos fechando aí o nosso terceiro bimestre. Vimos aí toda a era Vargas, né? O último vídeo aí, nós estávamos fechando a era Vargas. Todo aquele período em que o Vargas governou direto, né? De 1930 até 1945. Aí a gente foi até o final da Segunda Guerra Mundial. A gente falou aqui sobre a participação do Brasil na guerra. E agora a gente vai entrar no populismo. A gente vai ver aqui o período populista. E vamos dar uma examinada aí. Eu até deixei para falar o finalzinho do governo Vargas aí, agora nesse vídeo. A gente vai estar montando aí o vídeo para a gente discutir esse assunto. E vamos ver aí todo o período populista. E só para a gente fechar aqui, para você poder entender. Vamos lá. A gente comenta isso em sala de aula e tal, mas vamos dar uma analisada aqui. Primeiro foi o que a gente falou aqui, ó. Quando termina a Segunda Guerra Mundial, foi só de fechando aqui o vídeo, o último vídeo. Quando termina a Segunda Guerra Mundial, Mussolini caiu, Hitler caiu, Francisco Franco caiu, Salazar caiu, os fascistas no mundo caíram. E aqui no Brasil fica Getúlio. Com a polaca, que a gente falou aqui, a Constituição fascista, vivendo o Estado Novo. Fica inaceitável. Os militares brasileiros retornam, os militares que lutaram a Segunda Guerra contra o fascismo, retornam para o Brasil e fica inaceitável. Getúlio mantendo o Estado Novo, um Estado fascista, ditatorial fascista. E começa a se pressionar Getúlio para acabar com o Estado Novo. Lembrando aí sempre a figura de dois militares fundamentais aí, que é o general Teixeira Lott, né, que a gente falou aqui, o pessoal, os mesmos generais que participaram lá do plano Cohen, daquele lá, o plano que era falso, né, um plano falso de invasão comunista, que deu motivo para o Getúlio colocar o Estado Novo. Esses mesmos generais aí, né, o general Teixeira Lott e o Góes Monteiro, os dois aí, que eram amigos, chegados ao Getúlio Vargas, eles vão estar junto com Getúlio tentando fazer uma ponte entre Getúlio e os militares. E os próprios americanos que começam aí a pressionar. É importante você entender que agora, após Segunda Guerra Mundial, agora é Guerra Fria. Agora é comunismo, socialismo versus capitalismo. Isso aí você está vivendo realmente um momento aí de Guerra Fria. Os americanos estão aí nesse momento chegando aí. Então há uma pressão em cima de Getúlio para botar o Brasil democrático. O Getúlio vai fazer o quê? Ele vai convocar eleições. Em 45 ele convoca eleições para presidente, mas ele se candidata a presidente. Há uma abertura política, onde os partidos voltam a existir. A gente vai ter aí o retorno de todos os partidos, inclusive a libertação do Luiz Carlos Prestes. O Prestes da tentativa de golpe que a gente viu aqui. O Prestes, marido da Olga, que foi morrer lá no campo de concentração. Líder dos comunistas, ele é solto. Ele ficou preso, ele é solto. E quando ele é solto, ele vai ver um Brasil que está entrando em eleição e tem como candidato, de um lado, você tem aí a direita presa com os americanos, com o interesse de entregar ao Brasil o capital americano. A gente vai discutir aqui durante o vídeo isso tudo. E do outro lado você tem Getúlio, que depois de todo esse fascismo que o Prestes viveu, mas ele sabe que Getúlio ele é trabalhista. Getúlio defende o operário brasileiro, a indústria nacional. Então, entre um candidato que vai entregar o Brasil para o capital estrangeiro
e um candidato que é de características fascistas, mas que é nacionalista, ele tem um discurso desenvolvimentista com uma indústria nacional, é importante a gente perceber isso. O Prestes, o Partido Comunista, vai apoiar Getúlio. É um movimento que a gente chama de queremismo, queremos Getúlio. Então, até eu falei aí, há aí uma aberração. O Partido Comunista, aquele perseguido por Getúlio, aquele que Prestes é preso, que Olga vai morrer, né, lá no campo de concentração, esse mesmo Prestes com o Partido Comunista agora apoia a candidatura de Getúlio no queremismo, porque prefere um Getúlio ex-fascista, mas que ele tem um projeto de indústria nacional para o Brasil, desenvolvimento nacional para o Brasil, do que entregar o capital internacional. Agora a situação fica pior ainda. Os americanos estão vivendo uma Guerra Fria, vão ver agora um Getúlio que era fascista nos braços dos comunistas. Aí mesmo que os americanos não querem. E os militares também brasileiros não aceitam. Lembre-se que os militares brasileiros sempre se alinharam ao exército americano. Sempre vai ser assim. Então você percebe que os militares brasileiros não estão satisfeitos. Aí foi o que a gente falou aqui, Teixeira Lott e o Góes Monteiro, eles dois vão começar a tentar costurar um acordo entre Getúlio e os militares americanos. Eles vão chegar para Getúlio e falar: Getúlio, esse papo de comunista não cola. Você passou a vida toda aí matando comunista, prendendo comunista, você vem agora nos braços deles? Esquece isso. Esquece a sua candidatura a presidente. Você não vai ser presidente agora. Entendeu? Ninguém quer você presidente agora. Os americanos não querem você de presidente. Os militares não querem você de presidente. Vamos costurar um acordo. Você desiste da sua candidatura à presidência da República e vai apoiar o general Gaspar Dutra. Apoia Dutra como presidente, que nós garantimos que você vai poder voltar na próxima eleição. Então você apoia Dutra, Dutra se elege, vai passar 4 anos governando, depois você volta como candidato, você pode voltar à presidência. E a gente garante que se você ganhar, você vai subir para governar. Então Getúlio vai e amarra esse acordo. Ele se afasta dos comunistas, tira a sua candidatura e passa a apoiar agora Gaspar Dutra. Tanto que Dutra vai ganhar. Dutra, que era um militar apagado, que era um militar que de língua presa, ele não era um cara comunicativo, ele vai ganhar a eleição. Ele ganha a eleição baseado em Getúlio. Daí ele chamar eleição dos marmiteiros, porque Getúlio tinha o hábito de ir nas fábricas e conhecer os operários, a peãozada, e no refeitório, na hora de almoçar, ele levava a sua própria marmita, sentava com os operários, almoçava com os operários comendo na sua marmita. Então, na hora da campanha, pro Dutra, ele nas rádios vai falar: meus queridos marmiteiros, estou lembrando a vocês que eu sou presidente, come marmita com vocês. O meu candidato é o Dutra. Eu inclusive falo isso na sala de aula, é importante, só para a gente fazer essa... eu acho que é interessante você entender isso, que você entende a política nacional, você entende o posicionamento populacional, até de hoje, para você entender. E como fica fácil. O Brasil até hoje tem essa característica populista. O que é o populista? O que é o populismo? É aquele político que fala para a massa. Entendendo? É aquele político que está amarrado com a camada mais pobre. Então eu falo para os alunos, independente se você gosta do Bolsonaro, se você gosta do Lula ou não gosta deles, uma coisa é indiscutível. Os dois candidatos são populistas. Quando o Bolsonaro fala, ele não fala para a elite, ele fala para a massa pobre. Quando o Lula fala, ele não fala para a elite, ele fala para a massa pobre. Eles são candidatos populistas. Dois movimentos totalmente diferentes para a direita e a esquerda.
totalmente diferentes, mas os dois características populistas. Vemos governos populistas. O Brasil é um país arregado ao populismo. A gente falou isso aqui. Isso é importante a gente entender. Que aí você vai entender a dificuldade. Até eu brinco com os alunos. O Ciro Gomes dificilmente vai ser presidente do Brasil. Eu, professor, mal consigo entender o que o Ciro fala. Tá entendendo? Ele não consegue chegar à camada mais pobre. Agora você entende aí o que é populismo. Por isso é importante você entender os discursos. Discursos diferentes, com visões diferentes, mas dois discursos para massa. Não é para elite, é para massa. É discurso de massa. Tranquilo? Okay? Até a gente falou aqui, ó. Importante a gente entender isso. Importante a gente entender essa estrutura. Outra coisa que é importante, a gente vai ver aqui, a gente falou aqui, ó. O governo de Getúlio, que é um governo de características fascistas, né, que a gente viu aqui no Estado Novo, onde você não tem Suprema Corte, você não tem Senado, você só tinha Getúlio governando, que a gente falou aqui, é um Estado totalitário, com ele mandando em tudo, e uma Constituição polaca, que era a cópia da Constituição fascista de Hitler, é um governo de características fascistas, onde você não tem o jogo político. É um partido único e ele mandando. Entendeu? Aí foi o que a gente falou, independente de você concorda ou não, a gente tem uma estrutura com discurso fascista. Sacou? Mas Getúlio tem um projeto de industrialização. A gente discutiu aqui isso na sala. Ele tem um projeto de indústria, há um planejamento. Por isso é importante você entender isso. Porque mesmo quando Getúlio voltar agora, ele ainda volta com esse projeto. Ele ainda quer transformar o Brasil num país de primeiro mundo, com uma industrialização nacional. Que você vai perceber aqui, é aí que tem a briga, os dois projetos. Há um projeto, no Brasil você vai ter uma direita e a esquerda. As duas com um projeto de industrializar o Brasil. Só que uma com um projeto de industrializar o Brasil com uma indústria de tecnologia nacional, outra trazendo empresas internacionais para entrar no Brasil e produzir aqui. É o que a gente chama de multinacionais ou transnacionais. Sacou? Para você ver aí como esse movimento ele vai ser construído. Tranquilo até aí, gente? Beleza? Então, só para a gente fechar aqui, agora a gente vai começar a ver aí o movimento populista. Partiu! Belezinha, galera? Vamos lá, então. Estamos aqui na nossa linha do tempo aqui para dar uma olhada agora no período populista. Como a gente falou aqui, ó, vai de 1946, com a posse aqui de Dutra, depois da Segunda Guerra Mundial, e vai até o golpe em 64, quando os militares tomam o poder. Esse todo aqui é o período populista. Nesse período populista aqui, a gente teve 4 presidentes eleitos, na verdade. Gaspar Dutra, a gente vai falar daqui a pouco, Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek e Jânio Quadros. Só que acontece o seguinte, aí, eles têm mais 4 presidentes aí, que vão acontecer. Primeiro, aqui, com a morte de Getúlio Vargas, a gente vai ter uma troca de presidentes aqui, que a gente vai estar falando daqui a pouco aqui, entra o Café Filho, né? Depois vai entrar mais 2 presidentes aqui, o Café Filho sai, se afasta, entra outro presidente também, aí vai ter um golpe, a gente vai falar aqui do general Lott, porque havia toda uma discussão para não se deixar Juscelino Kubitschek assumir, a gente vai estar discutindo aqui daqui a pouco. Lembra que a gente falou aqui do período de Guerra Fria, os militares alinhados com os Estados Unidos, e essa coisa toda, e havia uma vontade dos militares de dar já o golpe, já desde aqui havia isso aí. Então, o Lott, general Lott, que era um militar que alinhava, a gente falou aqui, aquele general Lott, que fez o acordo de Getúlio com Dutra, o general Lott aí dá o golpe para garantir que o Juscelino Kubitschek pudesse assumir a presidência. E aqui a gente vai ter o Jânio Quadros, que ele vai renunciar,
Então só aqui a gente tem 3 presidentes, que a gente vai estar falando. E aqui o Jânio Quadros ele vai renunciar e entra o João Goulart como presidente. Só que a gente vai falar daqui a pouco também, dentro do governo João Goulart, que a gente chama de Jango também, pode ser chamado de Jango, você tem 2 períodos. O período que ele entra, que você tem no Brasil, um sistema parlamentarista, e isso é importante, porque é o único momento na história do Brasil em que você vai ter um primeiro-ministro, que é o Tancredo Neves, e depois tem um plebiscito onde ele volta ao sistema presidencialista, aí tem um golpe de 64. Então temos aqui 8 presidentes, mas na verdade 4 eleitos, e 4, tem presidente que ficou 3 dias governando. Foi o presidente mais rápido da história aí do Brasil. Tranquilo até aí, gente? Então, só para a gente dar uma olhadinha, agora a gente vai estar falando agora sobre o primeiro governo aqui, que é o governo Gaspar Dutra. Vamos lá? Vamos lá, galera, então, primeiro presidente aí, o general Gaspar Dutra. Nós falamos aqui dele agora, esse acordão aí, da eleição dos marmiteiros. Falamos aqui, Dutra era um cara que tinha a língua presa, ele não era um bom orador. Ele ganha a eleição porque a campanha dele é feita em cima de Getúlio. Getúlio faz a campanha para ele. Então ele vem aí como representante do Getúlio. Ele vem pelo partido do Getúlio, né? Falando nisso, o Getúlio ele fez 2 partidos. Ele criou o PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, depois criou o PSD, Partido Social Democrata. Então ele vem pelo Partido Social Democrata, pelo PSD, e você tinha aí a UDN, como a gente falou aqui, os 2 lados, de um lado o PSD e o PTB, que a gente acabou de falar aqui, que eles são aqui os nacionalistas, e do outro lado a UDN como internacionalista, o entreguista, de entregar o país, como a gente já comentou aqui. Então, o Dutra, ele, apesar dele ser do PSD, e ser do Partido Nacionalista, ele tem uma política internacionalista. Então, fica ligado que é importante a gente entender isso, que aí está ao longo aqui, ao longo da nossa matéria. Independente se você vai fazer uma indústria de tecnologia nacional ou você vai fazer uma indústria implantada de outro país dentro do Brasil, de qualquer maneira, há coisas que são importantes que você tenha. Primeiro, um conjunto de operariado que possa ser controlado por esse Estado, porque agora vai haver uma grande industrialização no Brasil. Então, há uma camada operariada muito grande, então os sindicatos eles têm que estar controlados. O Partido Comunista ele não pode controlar o operariado. Então, tanto faz se você é trabalhista nacionalista ou se você é internacionalista, eles não são de esquerda. Então eles têm a ideia de que o controle do operariado tem que estar na mão da presidência. Daí, terem medidas, que a gente vai falar agora aqui, são medidas que tanto faz se você é internacionalista ou se você é nacionalista, são medidas que são importantes
para os dois lados, porque a gente falou aqui, ó, aqui nesse período todo é um período chamado desenvolvimentista, então você está desenvolvendo indústria no país, o país está se desenvolvendo. Agora, que caminho essa indústria vai seguir? É um caminho de uma indústria nacional ou é o caminho de uma indústria internacional implantada no Brasil? Então, tanto faz. Existem coisas aqui que são importantes, que são a base para os dois lados. É que a gente falou aqui, um operariado controlado pelo Estado, um desenvolvimento do transporte, aí a dificuldade entre a escolha de um transporte ferroviário e um transporte rodoviário. Eu acho que vocês já discutiram, já assistiram essas aulas em geografia, e geografia já se discute muito isso. O Brasil implanta um sistema, a gente vai ver aqui com o JK, implanta um sistema rodoviário para atender interesses de uma indústria automobilística que veio para o Brasil. Daqui a pouco a gente está comentando sobre isso. Então você tem que ter transporte, uma estrutura, uma via de saída para mercadorias, você tem que ter um operariado controlado, você tem que ter energia. Energia barata para poder fornecer essa indústria. O Brasil aponta com a energia das hidroelétricas. Então é importante, em geografia, a gente amarrando aqui com conteúdo de geografia. Esse nascimento do Brasil rodoviário, esse nascimento do Brasil com a energia hidroelétrica, ele tá se apontando aqui agora. Aqui que está nascendo essa direção pelo que o Brasil vai tomar. Tanto faz ser uma indústria nacional, de tecnologia nacional, ou uma indústria implantada de tecnologia internacional. Então aqui Dutra, de qualquer maneira, ele está desenvolvendo, ele não apontou uma direção ainda, então vamos lá. Primeiro, ele vai tirar aquela Constituição, sai a Constituição polaca, que a gente viu, que era a Constituição lá, fascista do Getúlio Vargas, sai a Constituição polaca, entra a Constituição de 1946. A gente vai falar aqui um pouquinho de características dessa Constituição. Alinhamento brasileiro, do Brasil com os Estados Unidos. De que maneira o Brasil faz esse alinhamento com os Estados Unidos? Primeiro, rompimento diplomático com a União Soviética. Então, para de falar com o principal país comunista. Nós vamos falar que o mundo é um período de Guerra Fria. De um lado, países capitalistas com os Estados Unidos, do outro lado, países socialistas com a União Soviética. É lado A, lado B, ninguém fala com ninguém, não há uma comunicação. Importante a gente entender isso, que hoje você ouve um discurso. Vamos dar um exemplo aqui. Por isso é importante que o aluno essa desinformação que acontece, acaba gerando dificuldade de você de entender. Vamos dar um exemplo hoje. Hoje há todo um discurso antissocialista, anticomunista, mas hoje o Brasil, mais de 20% de todo o produto vendido do Brasil vai para a China. Que também hoje já não é mais socialista, né? Vamos falar a verdade. Tem mais de comunismo ali, não tem mais nada. Mas aqui há um discurso e, ao mesmo tempo, uma dependência econômica desse mercado. No mesmo tempo que você taca a pedra no cara que compra produtos seus. A gente não vai discutir política nacional hoje, que não interessa pra gente. Mas só para você entender como essa falta de entendimento de lógica hoje acaba gerando para você uma visão diferente. Naquela época aqui, você não podia fazer esse comércio. Aí o que acontece hoje? Você tinha que alinhar com os Estados Unidos e romper relações até econômicas com o bloco socialista. Entendeu? Mas é aí para você entender. Porque você está perdendo esse tempo. Porque é isso que vai derrubar os governos que estão aqui.
Você tem aí, que é importante você entender aqui, você tem um país altamente endividado, então a gente tem que dar uma olhada nisso aqui, você tem um país altamente endividado no exterior, que ele tem que pagar suas dívidas, ele tem produtos primários para ser vendidos lá fora, entendendo? E ele tem um mercado que é Cuba, que é a União Soviética, que é a China, um grande mercado consumidor que é de esquerda, que é socialista, mas eu não posso vender para esses mercados porque desagrada, sai da linha de interesses dos Estados Unidos. Percebeu? Então todo presidente que a gente falar aqui, que se alinhar, porque muita gente fala, o cara é de esquerda. Não, a política do cara era de direita. Só que, economicamente, ele o dono da padaria pergunta para você em quem você vota? Não, ele vende. O dono da padaria está ali para vender, pro cara da esquerda, pro cara da direita, pro cara do centro, ele é dono de padaria. Então, o presidente, ele tem a política dele, só que economicamente ele tem que vender para a maioria dos países que ele puder, para poder gerar receita para dentro do país. É importante a gente entender essa estrutura aqui. Então é importante a gente construir essa ideia na cabeça, que aí fica muito mais fácil você entender todo esse período aqui. Então, voltando aqui, para o Gaspar Dutra, alinhamento com os Estados Unidos, ele rompe a diplomacia com a União Soviética e fica proibido no Brasil o Partido Comunista Brasileiro. Em relação ao trabalhador, aqui proibição de greves. Não é que proibiu politicamente greve. Você vai ver aqui como ele faz. Você vai ter aqui a lei de greve. Na verdade, o que acontece? Ele pega toda aquela estrutura que Getúlio tinha construído, e nós falamos aqui no Estado Novo, em que ele controlava os sindicatos, onde o sindicato tem que ter um representante de dentro do governo lá dentro, de que os sindicatos eles não podem estar alinhados com sindicatos do exterior. Eu falei isso tudo, a gente viu tudo aqui, isso aqui no Estado Novo. Não estou lembrando, André, dá uma olhadinha na aula lá do Estado Novo. A gente falou aqui, como era feito o controle de Getúlio dentro, com os trabalhadores. Sindicato não pode... ele vira agora lugar para tomar banho de piscina, fazer ginástica, ir no dentista. Os sindicatos agora eles vão perder a característica política. Não pode ter ligação com o partido político. Tem que ter um representante do governo dentro das reuniões do sindicato. Você não pode se ligar a sindicatos do exterior. E a gente falou aqui a lei de greve. Tem a lei de greve. Mas para você fazer greve, você tem que pedir ao juiz primeiro. Se o juiz autorizar, aí você faz greve. O que acontecia? A mesma coisa aqui com Gaspar Dutra. O juiz nunca autorizava, qualquer greve que saísse era ilegal. Por isso está aqui, proibição de greves. Ele arrocha. Existe a lei de greve, mas o juiz nunca autoriza a greve. Então é importante entender isso aí. Para você entender que a lei de greve existe. Hoje, ainda expliquei isso na outra aula, na aula do Getúlio. Hoje é o contrário. Hoje o sindicato ele faz a greve e bota a petição para o juiz. Aí o juiz vai lá, vai examinar e vai julgar. Se o juiz julgar que a greve é inválida, o grupo tem que voltar a trabalhar. Se o juiz achar que a greve é válida, o grupo continua. Se o juiz achar que o grupo está no seu direito, o grupo continua na greve. Entendeu como é que funciona hoje em dia? Para você entender a lei de greve antes e a lei de greve hoje. Intervenção dos sindicatos é a mesma intervenção que a gente falou aqui, que já vem do governo Getúlio Vargas. Ele pega uma estrutura do Estado Novo em relação ao controle sindical e mantém essa estrutura para ele governar. Aumento de importações, ele abre o Brasil para a entrada de vários produtos, e quando entra muito produto do exterior, sai muito dinheiro do país. Se você compra muito lá de fora,
e vende pouco lá para fora, o que acontece? O Brasil fica em déficit. Olha aí, déficit comercial. Nós consumimos muito mais produtos que vêm lá de fora, né? Não adianta comprar iPhone e vender soja, né, e açúcar. Você, no final vai ficar devendo dinheiro. Olha aí o déficit, né? Aí vem o plano SALT, que é o plano dele. Vamos lá. O que é o plano SALT? Ele, na campanha dele, falou que ia fazer saúde, né, alimentação, o S é de saúde, a L é alimentação, T de transporte e E de energia. Botamos aqui, ó, eram 4 metas dele: saúde, alimentação, transporte e energia. Saúde e alimentação atingem, né, basicamente o pobre, trabalhador. Transporte e alimentação e energia é a indústria, que a gente falou aqui, ó, é a base para a indústria. Pergunta, dos 4 aqui, qual que ele fez? Quais os que ele fez e qual que ele deixou de fazer? Saúde e alimentação ele não fez nada, ele fez transporte e energia. Ele vai construir uma grande avenida que liga os 2 grandes centros urbanos do Brasil, que é a Via Dutra, ou seja, Rio-São Paulo, não é Rio-São Paulo aqui de Campo Grande Velha, não, quem mora aqui em Campo Grande, Rio de Janeiro, tem a Rio-São Paulo antiga, não, é a Via Dutra, é a Rio-São Paulo hoje mesmo, né? Que a gente chama de Via Dutra por causa dele. E ele vai construir usinas hidrelétricas no Brasil. É aqui que começa a campanha do petróleo é nosso. Aqui o Brasil já descobre petróleo e começa uma discussão toda sobre como vai ser a utilização do petróleo, mas a gente vai discutir isso aqui no governo Getúlio Vargas. Vamos lá? Continuando aqui em Dutra, que a gente falou aqui, a Constituição de 1946. Vamos dar uma olhadinha aqui nas principais características dessa nova Constituição. Primeiro, sobre liberdades e garantias individuais. Aí vem a liberdade de expressão, é garantida, liberdade religiosa, e aí todas as religiões, não é só a sua, né, liberdade religiosa, e igualdade a todos perante a lei. Então essa estrutura aqui democrática, ela é mantida. Em relação ao trabalho, foi o que eu falei aqui, ó, direito de greve, mas aí é aquele jeito de greve que nunca você consegue exercer, aí termina o trabalho noturno para menores de 18 anos, e instituição do salário mínimo. Então é legal entender isso aí, ó, salário mínimo é instituído no governo Dutra, tá? É que surge aí um salário mínimo para poder garantir ao trabalhador, aí isso é uma vitória para o trabalhador, garantir a todo trabalhador um teto, aí um chão, perdão, teto não, né, um chão mínimo aí para sobrevivência. Na educação aqui, ó, ensino primário obrigatório e gratuito para todo mundo, então até aí a 4ª série, que era o primário, né, que se chamava na época, até a 4ª série, hoje 5ª série, né, do ensino fundamental, primeiro segmento. Essa aqui era gratuita e obrigatória. Ensino posterior ao primário, gratuito se provada a necessidade. Então aí vinha, se você aprovasse pobreza, tal, aquele tipo de coisa, você conseguia ter um ensino, segundo segmento, o ensino médio aí para você seguir. Tranquilo? Então dá uma olhadinha aqui na Constituição de 1946. Trabalhadores do Brasil, depois de quase 6 de afastamento, durante os quais nunca me saíram do pensamento a imagem e a lembrança do grato e longo convívio que mantive convosco, eis-me outra vez aqui ao vosso lado para falar com a familiaridade amiga de outros tempos
e para dizer que voltei, a fim de defender os interesses mais legítimos do povo e promover as medidas indispensáveis ao bem-estar dos trabalhadores. Vamos lá então, galera. Agora chegamos aqui ao governo Getúlio Vargas. Foi como a gente falou aqui, ó, aquele tratado lá com o general Lott. O Getúlio retirou a candidatura dele à presidência, apoiou aí o Dutra para virar presidente, o Dutra foi presidente, agora na outra eleição o Getúlio volta. Foi o que a gente falou da campanha, bota o retrato do velho, vota que ele está voltando. Olha aí, Getúlio volta ao cenário político. Ele adota de novo aquele discurso trabalhista. Ele fazia muito isso, fazia que no dia do trabalho, né? No dia do trabalhador, perdão, que dia do trabalho é todo dia, né? Da semana, de segunda a sexta, aí de segunda a sábado para muitos, não é o dia, né? 1º de maio não é dia do trabalho. Isso aí se embute na tua cabeça essa ideia para você pensar que é o dia para o trabalho. Não, é o dia do trabalhador. No dia do trabalhador, ele fazia um evento em São Januário, aquela festona para a galera. Ali anunciava um aumento salarial, do salário mínimo, fazia aquele discurso, e com isso ele ganhava as massas, ele tinha uma boa oratória aí. Como a gente falou aqui, ele é populismo por causa disso. Você tem toda uma manipulação da massa aí. Um presidente populista é aquele que tem o alcance da massa. Ele consegue manobrar aí a opinião da massa. Voltando aqui, vamos para Getúlio. Agora Getúlio vai de 51 a 1954. É eleito pelo outro partido dele, o PTB, que ele criou. E vamos lá, primeira fase aqui, em relação à economia do governo Getúlio Vargas. Ele vai ter aqui o plano Laffer, que ele vai abrir a economia e incentivar as empresas nacionais, abaixando impostos, garantindo aí o desenvolvimento, o estímulo à indústria de base aqui no Brasil. Ele vai fomentar isso. E a campanha que a gente falou aqui, o petróleo é nosso. Só para a gente ter uma ideia, foi descoberto petróleo no Brasil, e aí, quem vai fazer a exploração desse petróleo? Vai ser feita, aí ó, volta de novo, o nacionalismo ou internacionalismo, que eles chamavam de entreguismo. Você vai deixar a exploração do petróleo para uma empresa internacional vir aqui no Brasil e explorar o petróleo, ou o próprio Brasil vai desenvolver uma empresa para explorar o petróleo. Lembre-se que quando você deixa uma empresa internacional ela fazer o serviço dentro do seu país, você vai ganhar bem menos. Para pensar, você descobriu petróleo no teu chão, tá aqui no teu país, no teu território, você encontrou petróleo. Aí uma empresa internacional ela vem aqui tirar o petróleo. Quanto você acha que ela vai te pagar por cada barril de petróleo que ela vai tirar do chão? Ela teve que trazer a empresa dela, trazer os funcionários para tirar o petróleo, tirar a riqueza do chão. Você só é o dono do petróleo. Agora, a pergunta é, se você, em vez de abrir a concessão para a empresa internacional vir aqui tirar o petróleo dentro do teu país, você montar uma própria empresa, sua, nacional, para retirar o petróleo e pegar esse petróleo e vender esse petróleo, quanto você vai ganhar vendendo esse petróleo? O lucro do país é bem maior. Tanto que há um interesse norte-americano em fazer o quê? Em vir para o Brasil, explorar o petróleo brasileiro. A ideia de se fazer isso,
de se vir para o Brasil explorar o petróleo brasileiro. A UDN, que eu até botei, tá aqui, ó. A UDN, e o Exército Brasileiro, que estão altamente alinhados com os interesses das empresas norte-americanas, vão começar a brigar com Getúlio, entendeu? Para que o Brasil abra a exploração de petróleo para as empresas internacionais. Getúlio vai falar, não, a exploração vai ser feita por uma empresa nacional. Aí fica essa briga dos nacionalistas e internacionalistas. Então vai haver um plebiscito, ou seja, vai ser colocado para o povo a discussão se nós devemos fazer uma empresa nacional para a exploração de petróleo, que aí vem a campanha de Getúlio, que se chama O Petróleo é Nosso, a ideia de construir uma empresa, a Petrobras, e os internacionalistas. O Getúlio ganha a campanha e é criado no governo Getúlio Vargas a Petrobras. Aí, ó, criação da Petrobras. Ele vai ganhar, é a segunda fase aqui, ele ganha, e vai ser criada a Petrobras. A rixa, então, porque vai de encontro aos interesses norte-americanos. Nós passamos agora de novo por isso, é legal a gente entender esse olhar aí, ó. É muita coincidência, olha para você agora se alinhar, é muita coincidência que justamente no governo no Brasil de um governo trabalhista, que a gente teve aqui, uma sucessão de governos trabalhistas, se encontrou o pré-sal, botando o Brasil como o quinto maior produtor de petróleo do mundo. E de uma hora para outra explode um escândalo, se derruba o governo, os governos trabalhistas saem todos, vira caça ao governo trabalhista, a Petrobras agora é ruim, ela é vendida e todas as empresas internacionais que estão aqui dentro hoje do Brasil se sucateou a Petrobras e agora a exploração de petróleo no Brasil é feita por empresas internacionais. Então agora os internacionalistas conseguiram internacionalizar a produção de petróleo. O Brasil é dono do petróleo, você tem a Petrobras aí, mas a Petrobras agora ela não tem mais o alcance, porque o pré-sal agora foi loteado, está sendo vendido. Então você tem aí essa sucatização aí da Petrobras e o petróleo sendo vendido aí para o exterior. Tranquilo até aí, gente? É só para você ter agora, você fazer essa analogia e você perceber a importância até hoje do petróleo como combustível do mundo. A gente está passando agora justamente a uma discussão disso. A gente está passando por um momento agora aí em que a mudança natural de combustível está acontecendo e daqui a pouco vai haver a virada. No segundo ano a gente viu aqui a Primeira Guerra, ela é marcada pelo surgimento das máquinas movidas a petróleo. O petróleo passa a ser importante. Na Segunda Guerra Mundial, então, é importantíssimo. Agora é o combustível do mundo. Aí o Getúlio ele consegue ganhar. E a formação aí da Petrobras. Ele vai criar também a Eletrobras. Aí outro problema, energia elétrica para as fábricas. Quem vai produzir energia elétrica para as fábricas? O interesse norte-americano em fazer o quê? Em vir produzir energia elétrica. Para pensar o seguinte, depois que você gasta um dinheiro construindo uma usina hidrelétrica, você gasta muito dinheiro para construir uma usina hidrelétrica. Mas depois dela pronta, ela é só manutenção. Porque água não acaba nunca ali, ó. Tá ali. A usina, ela funciona à força d'água. Só manutenção, acabou. É uma energia de lucro. Monstruoso. Porque para pensar que é um gasto para construir e depois só fazer manutenção, porque aquilo ali, ó, vai te fornecer lucro para o resto da vida. Vai produzir energia elétrica
energia que você vai vender para o resto da vida. Então, quem vai produzir essa energia elétrica? Uma empresa internacional que vai vir para cá, construir a usina hidrelétrica e vender energia elétrica para a gente? Ou vai ser uma empresa nacional? O Getúlio Vargas consegue ganhar e criar a Eletrobras. É importante a gente entender aqui, nessa segunda fase, que as empresas brasileiras elas começam a ter lucros tão grandes, e a riqueza ficar tão grande e começar a ficar concentrada, porque aí, só lembrando de novo, aí você tem que estar, terceiro ano tem que estar ligado na matéria do segundo. A gente viu aqui, a gente falou aqui, concentração de renda, o capitalismo, o sistema capitalista, a gente falou aqui, o dinheiro tem que circular. Então, se começa a concentrar muito dinheiro na mão dos ricos, falta dinheiro nos pobres. André, mas qual o grande problema disso? Porque consome aos pobres. Então você tem que estar injetando riqueza nas classes mais baixas. Porque a economia capitalista ela tem que girar. É um sistema. Foi o que a gente falou aqui. O que é o capitalismo? Sistema de capital. O que é capital? Dinheiro para ganhar mais dinheiro. Se eu pego o dinheiro e guardo, é entesouramento. Esse dinheiro eu uso para ganhar mais dinheiro, ele é capital. Mas esse dinheiro tem que circular, porque se eu entesourar ele, se todo mundo começa a guardar dinheiro, falta dinheiro no mercado. As pessoas param de comprar, param de consumir, a economia faz o quê? Ela entra em recessão, ela encolhe. Então, para a economia brasileira não encolher, o Getúlio ele vai criar uma lei, que é a lei de remessas de lucros. Ele evita uma lei de remessa de lucros e vai tentar colocar uma lei para taxar os grandes lucros. Vamos entender aí. É a lei de taxação de lucros. Toda vez que uma empresa batesse mais de 100% de lucro ao mês, ele teria que pegar uma parte desse lucro e mandar para o salário do trabalhador. Então, se a empresa tivesse mais de 100% de lucro ao mês, uma parte desse lucro teria que ser revertido para o trabalhador. Só que essa lei ela não entra. Outra coisa é a lei de remessa, mas ele vai criar a lei de remessa de lucros. Ou seja, apenas 8% daquilo que a empresa produzia no Brasil, ela podia mandar para os Estados Unidos ou para outro país qualquer. Por que isso? Porque a gente falou aqui, se a empresa gringa ela vem para cá, produz. Vamos dar um exemplo aqui, o McDonald's vende hambúrguer para todo mundo e pega esse dinheiro e manda para os Estados Unidos, o dinheiro do país está indo embora. O país está ficando pobre. Então, para garantir que o Brasil não ficasse pobre, você cria um máximo de dinheiro que a empresa gringa pode mandar para fora, para o seu país de origem. E o resto do lucro, ela tem que reinvestir no país, para o país crescer. Mas as empresas internacionais não querem saber disso. Elas vêm para cá para enriquecer e ir embora daquele país. E tirar o dinheiro daqui. É predatório. O sistema é predatório. É vir aqui, ganhar muito e ir embora. Não reinvestir no país. Então, quando o Getúlio ele cria a lei de remessas de lucro, ele vai contra a visão dos países dos Estados Unidos. Vai contra os interesses norte-americanos, vai contra a UDN, vai contra o Exército, que já está alinhado com os interesses internacionalistas, de uma economia internacional. Então ele vai bater de frente com a criação da Petrobras, ele vai bater de frente com a criação da Eletrobras, essa lei de lucros extraordinários, ela não vai passar, mas ele cria a lei, mas a lei não passa pelo Senado. Ele cria uma lei de remessa de lucros, que aí trava as empresas internacionais de ficar mandando dinheiro para fora, tem que reinvestir no país. Isso tudo vai de encontro aos interesses das empresas americanas, que querem vir para cá, ganhar muito e ir embora. Olha aí, matéria do segundo ano, olha o Truman,
Olha aí, ó, Big Stick, a política econômica internacional, de controle dos países, né, da América Latina aí, ó. Você entender essa estrutura que a gente está vendo aqui. Aí ele vai criar a greve dos 300 mil em São Paulo, e vai colocar, importante a gente ver isso aqui, ele vai colocar como ministro do Trabalho, um jovem político chamado João Goulart, que era apelidado de Jango. Ele coloca o João Goulart, o Jango, como ministro do Trabalho. E o João Goulart vai dar um aumento salarial de 100% para o trabalhador. A lei de lucros extraordinários, onde um empresário, quando batesse mais de 100%, tinha que dar uma parte para o trabalhador, não passou, então eu vou dar um aumento do salário mínimo de 100%. Ele segue outro caminho. Ele pega o João Goulart, que vai dar um aumento salarial de 100%. André, o que é isso? Para pensar. Se o teu pai ganha hoje, vou botar aqui, 3 mil reais, 4 mil reais, tá vendo? Mês que vem teu pai vai receber 8 mil reais. É 100% do salário. Viaja nisso, que a gente às vezes ouve isso aqui e você não tem noção do que a gente está falando. É simplesmente esse mês você recebeu o valor e mês que vem teu salário vem dobrado. O João Goulart, ele foi amado pela massa trabalhista, não precisa nem falar isso, né? E odiado pelos empresários, tanto que houve toda uma pressão para tirar o João Goulart. Mas ele deu essa bandeira para o João, para poder o João estar construindo já um sucessor para ele, né? Porque para pensar aí, você pega o cara, bota o garoto novo de ministro, e dá para ele, autoriza ele a colocar 100% de aumento no salário mínimo, quem vai colher os louros disso? Você, presidente, e o teu ministro do Trabalho, que botou o aumento. Ele é o cara que deu 100% do aumento salarial. Agora você está entendendo a política aí. Ele está preparando o João Goulart como candidato. Que seria aí o seu sucessor. Ele dá para o João. Isso aí. Aí o João Goulart vai lá, bota os 100% de salário mínimo, ou seja, ele conseguiu dar para o trabalhador. A elite toda, os militares, a UDN, todo mundo cai em cima de Getúlio. Getúlio faz o quê? Não, então vou mandar ele embora. Aí tira ele. Mas deixa o 100%. Ele já fez o que ele queria. Tira o João Goulart, porque quem vai tirar o aumento? A massa se revolta. Se você der um aumento de 100% no salário mínimo e no outro mês tirar, meu irmão, a massa se revolta. Não tem como tirar um aumento salarial que você deu. Você entendeu como é que funciona o negócio? Deu, tá dado, mano. Mas ele queria dar mesmo. Depois que deu, não tem como tirar. A elite, por mais que ela chore, ela não vai conseguir tirar assim de cara. Aí ele, para poder agradar a elite, fazer a linha, ele vai lá e tira o João Goulart. Mas, na verdade, ele já conseguiu o que ele queria, já conseguiu fazer o aumento. Ele já ganhou os louros disso e o João Goulart já ganhou os louros também disso. Mesmo que ele tenha saído do Ministério do Trabalho, ele já é um candidato, tanto que daqui para frente ele vai se candidatar. É importante a gente entender isso aqui, Eu estava até conversando com o professor Alex, ele falou assim, ele lembrou disso, falou assim, naquela época você votava para presidente e votava para vice-presidente separado. Então, se você viesse como presidente e seu candidato a vice fosse fulano, de repente você ganhava e o fulano não ganhava. E do outro lado, você veio para presidente e não ganhou como presidente, mas teu vice ganhou. Que era o que acontecia, acabava sendo um presidente de um grupo e o vice do outro. A população fazia geralmente isso, vota num cara mais para a direita e o outro cara mais trabalhista. Olha aí, fazia essa dicotomia. Daqui para frente, o João Goulart vai ser vice
de todo mundo. Vai entrar como vice aqui para todo mundo. Tranquilo até aí, gente? Só que aí, ó, começa a perseguição no Getúlio, o Brasil ainda está endividado, está rolando dívidas econômicas, começa a toda uma investigação aí de corrupção, e aquela coisa toda, começa a se cercar Getúlio, né? Aí vai ter o que a gente chama de atentado a toneleiros. Vamos lá, só para a gente amarrar aqui, ó, oposição política do governo Getúlio Vargas. Você tem o Exército, né? As forças militares, principalmente o Exército, contra ele. Você tem partido da UDN, né? A figura principal da UDN, que fazia muitas críticas a ele, era o jornalista Carlos Lacerda, que fazia crítica para ele, era o político principal, fazia oposição a Getúlio, da UDN, do partido UDN, né? As empresas aqui, ó, com força ideológica, né, contra Getúlio Vargas, capital aqui nacional, mais empresas estrangeiras, e a força econômica aqui. Então você tinha uma imprensa que falava mal dele, o Exército está contra ele, o partido UDN contra ele, e há uma aliança aqui da empresa nacional com as empresas estrangeiras. Esse alinhamento aqui é importante a gente entender. Deixa eu explicar aqui. As empresas automobilísticas, elas vão entrar agora no Brasil. A gente vai ver aqui, ó, principalmente no governo do JK, Juscelino Kubitschek. As grandes fábricas automobilísticas, elas chegam no Brasil, né? Elas estão chegando no Brasil, as fábricas estão vindo para o Brasil. Então, o que acontece? Há um alinhamento do empresário brasileiro. O empresário brasileiro, ele não está alinhado com o Getúlio. Porque o Getúlio, como a gente falou aqui na nossa aula, né, de Estado Novo, o Getúlio sonhava em criar uma fábrica de automóveis nacional. Tanto que ele fez aquele acordo para criar a Companhia Siderúrgica Nacional no Brasil, para criar aço, para fazer carro no Brasil. Beleza, mas ele sonhava com um automóvel brasileiro. André, mantém automóvel brasileiro? Não. O que a gente tem aqui no Brasil é montadora. O carro vem lá de fora desmontado igual um Lego e chega aqui, as fábricas montadoras montam o automóvel. Aí tem a Volkswagen alemã, Fiat italiana, Ford, Chevrolet americana. As empresas internacionais estão aqui dentro. Agora tem os carros franceses, japoneses. Então, para você entender que o Brasil não produz carro. O único carro que o Brasil teve nacional foi o Gurgel. Tem o Puma aí. Mas também carro montado com peça de outros carros. Era uma fábrica que fazia de um chassi, de fibra de vidro e botar peça de outros carros aí, aproveitando aí as fábricas de autopeças brasileiras, de reposição, que são nacionais. Aí você vai entender agora. Aí você vai entender o Gurgel e o Puma que eu falei aqui agora. E vai entender a indústria no Brasil. Então você no Brasil acabou fechando, a gente vai ver aqui com o JK, você fecha uma indústria automobilística internacional, que você tem a fábrica, vamos dizer, dos automóveis, como a gente falou aqui, Ford, Chevrolet, Volkswagen, Fiat. Você tem as fábricas que trazem o carro para vender aqui no Brasil, todo desmontado igual um Lego. Aí o trabalhador brasileiro ele só monta o carro para vender para você. E o empresário brasileiro, André, e a fábrica brasileira? A fábrica brasileira ela faz peça de reposição. Ela faz um farol, que a gente chama de segunda linha, que o brasileiro tem hábito de chamar de segunda linha. Ele faz o farol, ele faz uma bateria, ele faz um cabo, os cabos, as correias.
ele vai criando essas peças de reposição. Para o cara que comprou o carro, tem que fazer a manutenção, aí ele vai comprar. E vai comprar de segunda linha, mais barato, que é feita pela fábrica brasileira. Então as fábricas brasileiras, elas ficam orbitando. O empresário brasileiro ele vai orbitar em volta dessa indústria internacional. Entendeu? Acaba o Brasil orbitando em volta dessa indústria internacional. Sacou? Eu até faço informática hoje. Informática hoje. Pessoal, não existe celular nacional. Aí você vai falar, Lenovo, computador Lenovo. Que era nacional. Perdão, Lenovo não, que é chinês. A Positivo. Gente, Positivo não produz nada. Ela faz a mesma coisa que montadora. Ela pega peças de tudo quanto é lugar, junta, monta, mete, cola o símbolo Positivo e te vende. Ela não fabrica peças. Ela é só uma montadora de computador. Ela vai pegar peças, geralmente segunda linha, que vem de China, tal, por isso é muito barato. E monta um computador aqui no Brasil e te vende. Ela é uma montadora. Tranquilo? Você entender essa estrutura aí, tá? Vamos lá? Vamos lá, galera. Para fechar aqui o episódio de Getúlio Vargas, vamos agora para o atentado, da Rua Toneleiros. O que vai acontecer? O Carlos Lacerda, que era o principal, é o líder da UDN e o principal crítico do Getúlio, ele era aquele cara, aí que é importante você entender, ele era aquele cara que ia pro jornal e falava: Getúlio é um safado, bandido, ladrão. O Getúlio, ele não era um político que vem do sistema democrático. Ele era fascista, a gente viu aqui. Ele era amigo de Hitler, ele não está acostumado com o jogo democrático. Ele não está acostumado com a visão, de debate. Para ele não tem debate. Eu dou exemplo, só para você ter uma ideia. Um homem da época de Getúlio, que Getúlio é um cara que vem de 30, ele já está aqui já em 50 e tudo mais, mas ele é um cara da época de 30. Vamos pegar aqui, um homem da época de 30, era um cara que botava chapéu de branco, paletó branco, andava com 38 na cintura, andava armado, com 38 na cintura, um facão, e andava assim na rua, armado. Era comum, para você entender, era comum um homem trabalhador da época, ele passava no armarinho, virava pro seu Manel: seu Manel, vou mandar o garoto aqui, o filho, vou mandar meu filho aqui, vou mandar o moleque aqui pegar 2 quilos de farinha aqui, pegar uma carne seca aqui, um pão, tá? Só anota no caderninho aí, depois eu pago. Anota no caderninho. Aí você falava: mas qual a garantia do cara receber isso? Ele falava assim: o fio do meu bigode é a garantia, eu sou sujeito homem, se eu falo, eu faço. Você entender a cabeça do homem da década de 30. Aí Getúlio, que é um cara que está na década de 50, que já mudou o sistema democrático, aquela coisa toda e tal, mas o cara ainda tem aquela cabeça ainda, entendeu? Aquela outra visão. Para você ter ideia, uma vez o meu avô, ele era dessa década, na época de Getúlio e tudo mais. E meu pai dizia o seguinte, que se meu pai chegasse pro meu avô e falasse assim: pô, avô, pai, meu pai falando com o meu avô: pô, pai, eu queria ir numa festa tal. E o meu avô falasse assim para ele: não, você não vai. Aí ele: pô, pai, ele dava um tapão na cara e falava: eu sou sujeito homem, só tem uma palavra, só falei que não é não. Não é igual hoje, que chega pro teu pai: pô, pai, deixa eu ir. Entendeu como é que funciona? Por quê? Porque aí você vai entender Getúlio. Tem um livro ótimo, do Jô Soares,
Quem Matou Getúlio Vargas, que aí o livro mostra, vou dar um spoiler aqui, o livro mostra pra gente que quem matou Getúlio Vargas foi o próprio Getúlio Vargas. Foi todo o posicionamento que ele tinha, a visão que ele tinha do mundo. Era inaceitável, né, ocorrer para o Getúlio, era inaceitável ele, depois de toda a carreira dele presidencial, sair da presidência preso por corrupção. Entendeu? Tanto que ele fala, eu só saio daqui de dentro morto, e só saiu morto. Então é importante a gente entender essa visão, para você entender aí que tem discursos da conspiração de quem matou Getúlio, o próprio Getúlio matou ele. Outra coisa que é importante a gente entender, o suicídio de Getúlio, ele coloca Getúlio Vargas, ele tira Getúlio Vargas de ser o grande criminoso, de ser o grande culpado de corrupção que a imprensa toda estava vendendo, né? A gente viu aqui, há bem pouco tempo, governo trabalhista sendo vendido como corrupto e preso, E só para a gente fazer uma analogia assim, para perceber, porque eles fazem muito isso até hoje, né? Então, estou fazendo... Aqui eles fazem ciência, não está defendendo ninguém, que se dane todos. A gente está fazendo analogia, porque a elite e o movimento trabalhista ainda continuam o mesmo, né? Então, você entender, ele vai fazer o quê? Ele vai se suicidar. Ele vai se suicidar. Então, com isso, ele vai jogar toda a culpa na UDN. A gente vai dar uma olhadinha agora, né, na carta de suicídio de Getúlio, e para você entender que depois dessa carta, que vai ser publicada nos jornais, o Getúlio, que a gente falou aqui, ele sai do grande culpado de corrupção para a grande vítima do sistema. A UDN vai ser execrada. A sua sede vai ser destruída, os políticos, a grande massa vai ficar revoltada, dos trabalhadores vai ficar revoltada contra a UDN. Tanto que o presidente que vai ser eleito aí vai ser o JK. A gente vai discutir agora, daqui a pouco a gente está discutindo aí essa entrada do JK. Isso aí, fofuxi, belezinha? Fechamos aí então essa primeira parte do populismo. Vimos aí Gaspar Dutra, a entrada de Gaspar Dutra, aquele acordão que Dutra fez com o Getúlio Vargas, o retorno de Getúlio Vargas, a Petrobras, a Eletrobras, toda essa estrutura aí até o suicídio do Getúlio. Depois a gente vai ver essa caminhada aí até o golpe de 64, né, quando entra a ditadura aí, na nossa segunda aula. Tranquilinho, gente? Para vocês aí uma boa semana, na paz aí, fique tranquilo, família aí, um beijinho no contatinho. Fui!